Olá pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, professora de História do Pré-ENEM Legal, e eu estou aqui hoje para te ajudar a resolver a questão 56 do Enem 2024 da prova amarela. Vamos à questão. Com a proximidade do fim do século XIX, amplificaram-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência, com as suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e, com ela, o telégrafo, o telefone e o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Bom, olhando assim, a gente parece até que essa questão ela é mais interpretativa, mas na verdade ela precisa que você tenha um fundo histórico para conseguir entendê-la. Está falando o que lá no início? Está falando no final do século XIX. Aí você tem que ter aquele entendimento histórico do contexto ali, do que estava acontecendo no Brasil. Século XIX, então, a gente está falando do final do período monárquico e o início da República no Brasil. E o início da República no Brasil vai se dar por vários fatores, entre eles a insatisfação de vários setores da sociedade brasileira quanto à política implementada por Dom Pedro II. E isso, principalmente os militares. Os militares, através de um viés positivista, tentavam trazer novidades ao Brasil. E achavam que essas novidades, essas modernidades, não casavam mais com o sistema monárquico. Por isso, em 15 de novembro de 1889, nós temos então o golpe da República no Brasil, a instauração da República. E nesse momento, então, várias dessas invenções científicas coincidem com essa transição histórica aí de república, aliás, de monarquia para república no Brasil. Então é preciso que você entenda que a questão traz um plano de fundo. Você tem que entender o que está sendo dito e, claro, observar o contexto histórico que estava acontecendo no Brasil nesse momento, que é justamente a instauração da República, que se dá justamente pelo entendimento de que, por alguns grupos, o Império já não é mais o suficiente para conseguir abarcar essas novidades, esses inventos que estavam surgindo. Então vamos à questão. No Brasil, esses eventos descritos, esses eventos de entrada de novas tecnologias no Brasil, ganharam conotação política. Olha só, a gente está falando no texto de forma mais científica dessas invenções que entraram no Brasil. Só que elas ganham, de acordo com o que está dito na questão, uma conotação política ao serem vinculadas a. Por isso que é importante que você saiba o contexto histórico. Por isso que eu dei para vocês aqui no início o entendimento da política no Brasil nesse momento. Porque a questão está dizendo que por mais que esteja falando de um momento ali de renovação científica, essa ciência vai estar ligada a uma visão política nova. Qual é essa visão política? O positivismo. Como eu já falei, o positivismo era a linha de pensamento dos militares ao conduzir o processo de início da República no Brasil. Então vamos às alternativas. A. Está vinculada à expansão estratégica do imperialismo? Em nenhum momento está falando no texto sobre a África, sobre a ação dos europeus sobre os demais continentes. B. A ascensão gradual do mercantilismo? O mercantilismo é de outro momento histórico. Viu como você tem que entender, saber se situar historicamente? Porque o mercantilismo faz parte lá do século XVI, que era uma política econômica instaurada pelas monarquias lá no período de formação dos países europeus. Então, é antes do que está sido citado no texto. C. Laicidade da educação? Não, tornar a educação laica não é um objetivo que está sendo tratado no texto. D. Retomada do absolutismo? O absolutismo está totalmente ligado ao mercantilismo. Os reis absolutistas adotavam o mercantilismo. Então, é outra alternativa que traz um momento histórico diferenciado daquele que é tratado na questão. E é visão republicana de nação. Então, ao ler e entender cada questão, você já vai excluindo e entendendo que, quando você fala de inovações científicas ligadas à política, estamos falando do positivismo implementado pelos militares no processo de golpe da República no Brasil. Ok? Então, essa foi a resolução da questão. Espero que tenham entendido e até a próxima.